Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Abra sua Bíblia, por gentileza, meus irmãos.
Cadê? Não errei nada aqui da ordem da liturgia, não. Não tinha mais nada para fazer, não. Tiago, capítulo de número 1. A gente não vai ler o texto agora todo, a gente vai lendo à medida que a gente vai expondo e conversando sobre o capítulo, ok? Irmãos, eu vou seguir a mesma linha do presbítero Alessandro da semana passada, como do pastor da semana retrasada. Nas primeiras semanas, nos primeiros domingos do ano, a gente sempre fala alguma coisa, ou prega, ou pensa em relação ao que vai vir no ano que nós estamos agora iniciando, no caso, no ano de 2026. Então a gente sempre fica pensando o que vai vir agora e como nós vamos nos preparar para o ano de 2026, ok? Obviamente a gente ora e pede e almeja, não só por nós, mas pelas pessoas que nós conhecemos e amamos, de que o ano seja extraordinário, que seja maravilhoso. Só que a gente não tem o controle das coisas do que acontece durante o ano, obviamente. Então é importante a gente sempre recorrer às Escrituras para tentar entender o que o Senhor quer para nós, independente do que possa vir ou não. Pode ter um ano maravilhoso, bem como não. Isso não depende de nós. Você pode ter vindo lá de 2024 falando, meu Deus, o ano de 2024 foi horrível. 2025 parecia que ia melhorar, só que piorou. E eu creio que 2026 vai ser melhor, só que nem sempre isso vai acontecer na nossa vida. Eu não quero ser como aqueles pregadores, ou aquele pregador que diz, lindos, esse ano de 2026 vai ser maravilhoso. Não dá para eu dizer isso. Não dá para a gente ter essa certeza, essa confiança de que 2026 vai ser poderoso. Como muitas pessoas usam aquela forma de teologia que diz, se você confirma, se você afirma, se você fala, isso vai acontecer. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Nós estamos sempre orando para que a vontade do Senhor seja feita. O que vai fazer toda a diferença é como nós vamos reagir à vontade de Deus para a nossa vida. É o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A relação do sofrimento, irmãos, é natural a todo ser humano. Pessoas ficam doentes, pessoas ficam sãs, pessoas perdem o emprego, pessoas depois acham um novo emprego, pessoas ficam bem financeiramente, pode acontecer alguma coisa e você não ficar bem financeiramente como você esperava que fosse. O casamento pode estar uma maravilha hoje, mas amanhã ninguém sabe como vai estar. O filho pode estar muito bem hoje, saudável e obediente, mas amanhã, na adolescência, na juventude, a gente não sabe como vai ser. Então é importante a gente entender que o natural da humanidade é que a gente passa por sofrimento. Se você não passou ou não está passando, com certeza vai passar. Isso é natural da humanidade. Todos nós passamos isso. Então, irmãos, o fato é que o sofrimento não é uma reação de Deus a nós. Não é o quanto estamos bonzinhos, não é o quanto temos fé, o quanto estamos fortes para que a nossa vida esteja boa. Não depende necessariamente daquilo que nós cremos, daquilo que nós fazemos, para que as coisas corram bem. Nós lemos durante a liturgia, e você sabe muito bem, da história do Jó. E não tem um exemplo melhor para citar e para lembrar do que a vida daquele homem. Um homem íntegro, justo, que se desvia do mal, e este foi o testemunho que o próprio Deus deu acerca de Jó. Então ele era um homem diferenciado, mas mesmo assim passou por todas aquelas dificuldades que ele passou. Para quê? Para que no fundo, lá no final do capítulo 42 que lemos, ele pudesse dizer, olha só, hoje eu conheço o Senhor de verdade, não só de ouvir falar. Depois que passar tudo aquilo, a gente é meio contraditório falar sobre alegria, paz e sofrimento ao mesmo tempo. Mas essa é a realidade do cristão. O que é a realidade de todo mundo. Como disse, todo mundo passa por dificuldades. A nossa teologia não nos livra, irmão, como disse, do nosso sofrimento, mas determina como passaremos pelo sofrimento. O sofrimento, de uma maneira geral, não tentando diminuir o sofrimento de ninguém, mas de uma maneira geral, é de 20% do problema e 80% de sofrimento real. Normalmente, ou melhor, 20% de sofrimento real e 80% de nossa reação a este sofrimento. Então, o que acontece novamente é que nós reagimos ao sofrimento. Sabe aquela dificuldade que nós passamos, que parece que não tem saída? Até que resolvemos, ou até que a situação se resolva,
ou se resolve, a gente fala, cara, eu estava desesperado à toa, não era para eu me descabelar daquele jeito. Por quê? A gente reage ao sofrimento, às vezes de uma maneira madura, séria, tranquila, mas às vezes a gente perde a cabeça de verdade, com uma coisa que não é tão grande assim como imaginávamos. E é com o sofrimento que Tiago lida aqui no início do livro, no capítulo 1, e que nós vamos aqui estudar. Já no primeiro versículo, Tiago diz que é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta e ele manda esta mensagem, esta carta, às 12 tribos que se encontram na dispersão. A ideia aqui não é que ele está mandando de fato para as 12 tribos, é um significado, é uma referência ao Antigo Testamento, dizendo que o povo de Deus está espalhado pelo mundo. Então, diferente de Paulo, por exemplo, quando escreve a carta a Filipenses, a Efésios, aos Gálatas, Tiago escreve chamado de cartas gerais. Ele escreve para todas as igrejas, dispersados ou espalhados por todo o mundo antigo. E a mensagem do apóstolo Tiago, ou a mensagem de Tiago e a preocupação de Tiago, era para que os irmãos que estavam passando por sofrimento, principalmente por conta da perseguição, pudessem crer no Senhor e manter-se tranquilos. Percebe que não é só a preocupação de Tiago, mas a preocupação também de Paulo, quando escreve muitas vezes se preocupando com os irmãos que estavam passando pela perseguição, porque era uma realidade da igreja primitiva. Eles sofriam muito por conta das perseguições. E as reações das pessoas eram variadas, como a gente vai ver aqui no capítulo. As pessoas reagiam de maneiras variadas, como nós reagimos de maneira variada ao sofrimento, à dor em que passamos. A reação correta iria determinar a qualidade de vida e a saúde da igreja. Por isso a preocupação de Tiago de escrever a esta igreja, ou os irmãos da igreja espalhados pelo mundo, de como deveriam lidar com este sofrimento. Ok? O primeiro ponto, irmãos, que nós vamos lidar aqui, a primeira reação é a reação de alegria. Veja, por favor, o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passades por várias provação. Então, Tiago já começa aqui dizendo que eles deveriam ter um motivo de grande alegria, ou de toda alegria, passar por grandes tribulações. Parece contraditório falar de sofrimento, falar de provação e falar de alegria ao mesmo tempo. Mas é justamente assim que Tiago trata a questão e é assim que os irmãos precisam tratar. Entender o sofrimento ou encarar com grande alegria. Quando a Bíblia fala de sofrimento, ele usa este termo de prova, de provação. E isso se tornou uma linguagem popular dos cristãos. Como temos cristãos demais no Brasil, criamos uma subcultura dentro da cultura, uma própria língua dentro da língua portuguesa. E nós, quando crentes falam assim, eu estou passando pela prova, ora por mim. A gente já entende que quando se fala de prova, está falando de sofrimento, porque esta era a terminologia usada, o termo usado pelos irmãos do Antigo da igreja primitiva. Eles usavam este termo de quando quem está passando pelo sofrimento está passando pela prova. Por quê? Porque a ideia principal, irmãos, traz uma ideia de o ouro passando pelo fogo. Quando o ouro ele vai ser purificado de todas as impurezas, ele passa por uma grande temperatura. Para quê? Para que as impurezas dele possam vir à tona. E uma vez esta impureza vindo à tona, esse ouro possa ser limpo. Então a ideia do sofrimento, diz Tiago, é você passar por isso para que os seus problemas, para que você de fato apareça, para que as suas imperfeições possam vir à tona. É preciso que essas impurezas venham à tona para que seja purificado. Por isso, motivo de grande alegria passar por essas provações. Logo, essa alegria não é a vinda de uma sensação, mas de uma convicção de que não fomos abandonados e que o Senhor está usando essa situação para o nosso aperfeiçoamento. Então a ideia de Tiago aqui é de que você precisa compreender com clareza o que está acontecendo na sua vida. Se você está passando pelo sofrimento, você precisa entender com clareza e pelo entendimento que você tem da situação, você possa ter alegria. Então a alegria nas Escrituras, irmãos, e neste texto de Tiago, não é simplesmente um sentimento, onde a pessoa está rindo o tempo todo. É um palhaço que está brincando com todo mundo o tempo todo. Ninguém é desse jeito.
Todo mundo tem dia que está feliz, tem dia que está jururu. Isso é natural para todo mundo. Mas o fato que o Tiago está dizendo aqui, que independente do que está acontecendo na sua vida, a alegria, ela vem do fato de que você precisa compreender o que está acontecendo no todo. A alegria vem, então, da convicção e da certeza de compreensão de que você está tendo em relação a tudo que está acontecendo e não simplesmente do que você está passando ou sentindo no momento. Na nossa cultura pós-moderna, é muito comum as pessoas procurarem sempre a alegria, estar confortável o tempo todo. E é um deslocamento da realidade esta visão. Porque a verdade e o fato, a realidade triste da humanidade é que o tempo todo estamos expostos ao perigo e ao sofrimento constante, infelizmente. Todo mundo, como disse, fica doente. Todo mundo tem alguém que já morreu ou certamente vai morrer, porque todos nós morreremos. Todos nós passamos por momentos difíceis ou iremos passar por momentos financeiros difíceis. Então é natural que isso aconteça. Por isso que Jesus falou lá no Evangelho de que nosso coração não pode estar nas coisas terrenas. Por quê? Porque é perecível. As coisas são perecíveis. Ok? Então, irmãos, um motivo para reagir com alegria. Que motivo nós temos? Uma vez entendendo que nós precisamos ter esta visão clara de todas as coisas, então qual é o motivo real? Como eu posso entender e compreender com clareza o que estou passando e, com isto, ter a minha alegria? Primeiro ponto, o sofrimento, irmãos, produz perseverança. Veja aqui no texto. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. O sofrimento causa em nós, irmãos, a dependência de Deus. E quando passamos por provações, fica claro para nós quem de fato é o nosso Senhor. Então o que Tiago está dizendo é que, uma vez você passando pelo sofrimento, você começa a perceber o quanto você é limitado, o quanto você é pequeno, o quanto você não tem um controle das coisas, portanto você precisa buscar a quem de fato precisa ser buscado. Você precisa adorar a quem de fato precisa ser adorado. Lembra também da palavra que lemos na liturgia? Onde o apóstolo Paulo dizendo que foi-lhe colocado um espinho na carne, para que ele não pudesse se vangloriar de suas próprias capacidades intelectuais e espirituais. Ele estava indo tão bem que foi-lhe posto um espinho na carne para ele perceber, opa, segura, dá uma segurada, Paulo, porque quem deve ser glorificado e exaltado é o Senhor. Portanto, o Senhor que precisa habitar no seu coração não é a glória, não é a aceitação de todos, não é a exaltação que os outros dão a você, mas o Senhor. O Deus que precisa reinar na sua vida é o Senhor. Vemos com isso de quem de fato dependemos. O Senhor derruba, irmãos, de nossos corações os altares que levantamos para as bênçãos que Ele nos proporcionou. Ele nos dá a bênção. E a gente é tão mau, é tão terrível, que a bênção que o Senhor nos proporciona, a gente faz desta bênção o nosso ídolo. A gente faz desta bênção aquilo a que nós adoramos, de maneira que agora eu fico inseguro, com medo de perder aquilo que o Senhor me deu. Como se não dependesse do Senhor para me dar aquilo. Como se aquilo que eu tivesse dependesse unicamente das minhas forças. Irmãos, é comum hoje, infelizmente, principalmente entre os coaches, não que seja completamente contra os coaches, mas muitos deles, com um enviesamento errado e mundano da questão, entendem de que você precisa ter controle das coisas. Você é a pessoa que tem controle da sua vida e as decisões dependem de você. Mas é problemático porque nós somos falhos. Como já dissemos, a gente pensa de um jeito em um dia, no outro dia pensamos completamente diferentes. Num dia nós estamos saudáveis, preocupados com a nossa saúde, tudo bem, tudo tranquilo, até que vem uma doença e mostra que a gente não tem controle da nossa vida. Lembra aqui do Lucas, por exemplo, que estava esses dias na academia, estavam ficando grande, forte, ele falou pra gente assim, poxa, até que peguei uma gripe e todos os quilos que eu ganhei de massa magra foi por água abaixo. E é desse jeito na nossa vida. Não temos controle de absolutamente nada na nossa vida. O nosso controle é simplesmente pequeno, é limitado, é pouco. E por isso precisamos entender constantemente de que o Senhor controla a nossa vida. E para isso vem o sofrimento.
O sofrimento vem para derrubar, como eu disse, de nossos corações o Deus que nós erigimos, levantamos com aquilo que o Senhor nos deu de presente. E como Abraão, o motivo de nossa maior alegria é colocado no altar. Então reconhecemos que o dono da bênção, o nosso Senhor, é o nosso Senhor, e não a bênção que nós temos. Lembra de Abraão? O Senhor deu um filho para Abraão na sua velhice, a sua mulher estéril. A situação estava precária. Tanto que a dúvida de Abraão e de Sara, sua mulher, trouxe um problema sério para a família, porque Sara duvidou da promessa de Deus, de que Deus daria um filho para eles, e deu a sua serva para ter o filho por meio da serva. Mas o Senhor tinha prometido e ele iria cumprir. Depois de um tempo, o Senhor deu de fato o filho para Abraão. Só que a bênção era tão grande e tão maravilhosa que Abraão colocou este filho num pedestal. Esta bênção tão almejada por Abraão e impossível de receber, Abraão colocou num pedestal e disse: isso aqui é o motivo da minha alegria. Até que o Senhor colocou à prova a fé de Abraão. Irmãos, o Senhor nos dá bênçãos. E infelizmente colocamos aquilo como Deus na nossa vida. E ficamos desesperados com medo de perder aquilo. O Senhor nos dá uma sabedoria de organizarmos a nossa finança muito bem. E quem organiza a sua finança, fala com o peito cheio: eu estou organizado, a minha vida financeira está maravilhosa. Confiante, seguro da sua finança, seguro daquilo que tem. Quem lembra, eu não lembro porque não era nascido, não lembro se era jovem, mas lembra do Collor de Mello, quando o dinheiro sumiu das contas. E meu pai e meus tios contam como é que era o desespero que foi perder as suas finanças. Pessoas que tinham guardado a vida inteira dinheiro nas suas contas, até que quando abriu a conta o dinheiro não estava lá. Pessoas que se mataram, pessoas que perderam sua vida, pessoas que se desesperaram, porque tudo aquilo que tinha foi por água abaixo. E o medo que temos de perder aquilo que nós mais confiamos. Irmãos, o foco de nossa confiança, de nosso amor, de nossa segurança deve ser o Senhor sempre. E precisamos entender isso, que o sofrimento é justamente para nos colocar embaixo e cremos no Senhor. E voltarmos os nossos olhos para o Senhor. E nos ajoelharmos: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso nos alegramos no Senhor, pelo sofrimento, pois Ele, em sua bondosa e soberana vontade, nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele trabalha em nós até que a ação esteja completa. Veja no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então o Senhor trabalha em nós até que a gente fica íntegro e perfeitos. E a ideia de perfeito aqui, irmãos, não é a ideia de não comete erros. É uma pessoa que não comete erros. A ideia não é essa. John MacArthur, explicando sobre este versículo, ele diz: a prova da fé leva os crentes a uma comunhão mais profunda e uma confiança maior nas qualidades de Cristo, que, por sua vez, produzem um caráter estável, piedoso e justo, e íntegro de completo, sem dois pensamentos. Então perceba que, quando o Tiago fala aqui, que nós vamos sendo moldados pelo Senhor, pelo sofrimento, até que estejamos perfeitos e íntegros, perfeitos no caso de maturidade, até que tenhamos a maturidade. E essa é a ideia do texto aqui, e desta palavra de perfeição. Então o sofrimento vai nos tornando mais maduros, mais casca grossa e mais íntegros. Ou seja, o que é a ideia de íntegro? É de inteireza, não tem dois pensamentos. E a ideia, irmãos, está diretamente relacionada à ideia, lembra do que Jesus disse sobre ou você serve a Deus ou a Mamon? É dois pensamentos. É ficar balançado em duas coisas. Você passa pelo sofrimento até que esse sofrimento te amolde para você só ter o Senhor como seu mestre. O Senhor como Rei e Deus da sua vida. Para que você esteja inteiro em Deus. Para que a sua atenção esteja completa no Senhor.
E nada que ele possa ter te dado ou vá te dar possa atrapalhar esta perfeição ou esta maturidade em Deus. E é isso que o apóstolo fala. É o oposto, por exemplo, que a gente vê aqui no versículo 6 e 7. Veja, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, diferente dessa pessoa, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é importante entender esse contraste que Tiago traz entre essa pessoa que é inteira e madura, por conta do sofrimento, e daquele que é levado pelo vento e não tem muito como agir. Não dá para entender qual é o agir dele de fato. Ele age de um jeito hoje, age de um jeito amanhã. Ok? Então, primeiro, irmãos, o sofrimento produz perseverança, motivos da alegria. Segundo motivo da alegria, as circunstâncias são terrenas e transitórias. Veja aí, versículos 9, 10 e 11. Diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, alegre-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago traz aqui esta diferença de dois grupos sociais da igreja, de dois grupos de irmãos da igreja, os ricos e os pobres. Ele trata para eles que a situação no mundo é transitória e que nada está eterno neste mundo, nada é eterno, nada dura para sempre, tudo é perecível. Então Tiago trata aqui tanto do rico quanto do pobre. Há alguns intérpretes que acreditam que quando Tiago fala aqui sobre o rico, ele está falando do ímpio. Mas o Sproul e o Douglas Moo, dois intérpretes e comentaristas das Escrituras, eles acreditam firmemente de que Tiago está tratando aqui de dois grupos de dentro da igreja, tanto os irmãos ricos como os irmãos pobres. Afinal de contas, a perseguição via na igreja primitiva tanto para os irmãos de grandes posses como para os irmãos pobres. Okay? E tanto o Douglas Moo como o Sproul, eles usam o versículo 9 para assegurar isto, quando ele chama tanto um quanto o outro de irmão. Ok? De irmão. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo nestes 3 versículos é de que tudo é transitório. Tanto para pobre que está passando por uma dificuldade, uma escassez terrível, fica tranquilo. As coisas passam. Glorie-se, portanto, na sua dignidade, no seu louvor a Deus, na sua fidelidade ao Senhor. O Senhor te salvou, o Senhor te transformou. Não importa o quão difícil seja o sofrimento, Tiago diz, fica tranquilo. Os pobres sofriam muito mais, obviamente, como nós sabemos muito bem, do que os ricos, mesmo que todos sofriam por conta da perseguição cristã. Então, Tiago traz esta aplicação para os irmãos pobres como para os ricos. Ele diz aos pobres, olha só, fica tranquilo, glorie-se na sua piedade, no louvor ao Senhor. E aos ricos, não suponha que o homem alcançará do Senhor alguma, ou melhor, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E aqueles que se acham grandes, que têm posses, que têm alguma coisa, não fique apegado a isto, porque tudo vai passar. As coisas são perecíveis. Então, esta ideia, esta confiança, é por isso que essas circunstâncias terrenas são transitórias, e isso é motivo de alegria, porque nós dependemos do Senhor. Se você está sofrendo hoje, é porque, irmãos, isso acontece com todo mundo, como já dissemos. O sofrimento acontece com todos. Todos já passaram, vão passar, em grandes ou menores graus. O que você precisa entender, se você tem finanças ou não, é que o Senhor precisa ser o seu alicerce. O Senhor precisa ser a sua âncora. É confiar nele que precisa ser o seu foco, para que você possa ter alegria durante o sofrimento. John MacArthur disse,
Sua elevada posição espiritual diante de Deus não é algo tão efêmero e passageiro como ouro e prata. E o rico não deve confiar em suas finanças, mas na total dependência do Senhor. Não confie naquilo que você tem, irmãos. Não confie naquilo que você já conquistou até o momento. Não confie demasiadamente naquilo que você faz, na sua saúde, no seu cuidado, porque tudo pode ir por água abaixo. Confie no Senhor. E o terceiro motivo para termos alegria durante o sofrimento é a glória futura. Veja o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa alegria não é somente pelo resultado terreno, mas principalmente pela recompensa do porvir. Vai passar, irmãos. Isso vai durar pouco tempo. Essas dificuldades em que encaramos, estes problemas em que encaramos, isso vai passar. Essa insegurança que temos na sociedade porque está perigoso. A gente sai de casa, não sabe se volta. Essa instabilidade financeira que a gente não sabe se está com emprego hoje, não sabe se está amanhã. Não confio no governo, não confio nisso, não confio naquilo. Os países parece que vão entrar em guerra em breve. Meu Deus, como será de nós? O que há de ser de nós? Passamos recentemente por uma pandemia, onde a gente ficou meio que sem saber o que ia acontecer e meio que desesperados. Mas passou. Alguns ficaram pelo caminho, infelizmente. Mas é a ordem natural da vida. O importante é que o nosso fim, irmãos, não é uma tumba fria e solitária. O nosso fim é a ressurreição naquele grande dia. As pessoas podem ficar desesperadas com medo da morte. As pessoas podem ficar desesperadas com medo da invalidez, desesperados com medo da falência. Mas o Senhor que nós cremos, nada o alcança. A escassez, a pobreza, o ferrugem, o ladrão não pode alcançar o Senhor que nós temos. A morte não conseguiu vencer o nosso Senhor. E esse Senhor que venceu a morte também diz: fique tranquilo, vocês também ressuscitarão. Eu fui o primeiro. Eu fui a primazia daqueles que ressuscitarão. Vocês ressuscitarão também. Louvado seja o Senhor. Paulo diz em Romanos 8,18: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Este é o maior motivo de alegria de nós, meus irmãos, pelo sofrimento que passamos. Está num casamento complicado, está com os filhos difíceis de serem criados, a situação financeira parece difícil, as doenças parecem que não têm cura. Calma, isso vai passar. Confie no Senhor, alegre-se em Deus. Fique firme nessa esperança de que em breve sairemos deste mal. Em breve ficaremos livres completamente de todas essas mazelas. Caminhamos neste mundo com grandes dificuldades. O nosso corpo vai ser deteriorado a cada dia. Os nossos bens vão se envelhecendo. A cada dia somos expostos às mazelas deste mundo caído. Mas não estamos caminhando simplesmente para um túmulo gelado e solitário, como disse, mas para a gloriosa ressurreição. Alegre-se todos, o fim virá. O fim dos maus, o fim dos poderosos, o fim daqueles que pisam os irmãos que são perseguidos, o fim daqueles que nos humilham, o fim da dor, o fim do pecado que sempre nos derruba e nos envergonha, o fim da doença que nos incomoda dia e noite, o fim do pecado que sempre nos traz preocupações constantes de como será, como é que vai ser, meu Deus do céu, e agora? Calma, isso vai acabar, o fim vai vir. E Apocalipse diz: o Senhor está sentado no trono, e em breve ele vai vir com a sua vara de governo e vai dominar e acabar com tudo. Isso é alegria, irmãos. Isso é motivo de glória.
E Tiago diz que não é só o fim com o Senhor. Naquele dia, o Senhor nos dará uma coroa. Ele fala aqui, no versículo 12. Ele nos e receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. E não é a glória como nós temos aqui, não. É que nós temos poxa, olha, recebi uma promoção, olha, eu fui exaltado. Essa glória, esta coroa do Senhor é como quem diz, você caminhou e você está aqui, você venceu. E aquele que coloca esta coroa em nossa cabeça foi quem proporcionou esta vitória. O fim do sofrimento vai chegar, irmãos. Depois, em seguida, primeiro reagimos com sabedoria, e Tiago explica isso. Nós vemos aqui como alcançar esta reação com alegria, né? Nesses 3 pontos. Agora o seguinte reagindo com sabedoria. Veja aqui no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Para passarmos pelas dificuldades, como diz, todos não passaremos. O que vai fazer diferença é como que a gente vai passar. Para a gente passar, a gente precisa ter uma visão clara, como já dissemos, da situação e de tudo. Tanto como nós passamos e por que passamos o que passamos, e a resposta por que passamos isso, ou seja, o sofrimento nos causa brio, nos causa força, né? E consequentemente também nós olhamos para o porvir, para a glória futura, e isso nos dá alegria. Agora também reagimos com sabedoria, e precisamos ter essa sabedoria para reagir de maneira adequada. Porque agir é tudo bem. Agir é ok, mas a reação é mais difícil do que a ação. E Tiago diz aqui que para termos isso, precisamos ter a sabedoria. E este versículo 5, irmãos, está ligado ao versículo 4. No 4 nós lemos o quê? De que uma vez com esta perseverança, por meio do sofrimento, a gente passa por esse sofrimento e vai sendo moldado até que a gente esteja íntegro e maduros. Lembra que falamos? Consequentemente, aí ele continua. Se, porém, algum de vós não tem essa sabedoria, não sabe lidar com as coisas, não sabe lidar com o sofrimento e perde logo o cabeção, fica tranquilo. Peça a Deus que Ele te dá sabedoria. É simples. Não, mas não tem alguma coisa para fazer? Não, é só pedir que Ele dá. Mas não tem uns passos. Eu aprendi que precisa ter passos para ser alcançado, não tem passos. Peça que Ele te dá liberalmente. E diz o texto que Ele não joga no rosto, dizendo o seguinte, eu te dei, viu? Vai usar essa sabedoria. Se não usar, eu vou tomar de volta. Ele não lança o rosto. Ele nos dá liberalmente. Ele nos afirma que o Senhor nos dá liberalmente, não nos lança o rosto. E Tiago diz que sabedoria é esta? Tiago nos fala, no capítulo 3 aqui do livro, eu já passo um pouquinho a página, capítulo 3, versículo 17. Que sabedoria é essa que que Tiago está citando, está falando? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então o que Tiago está dizendo, eu estou falando Paulo o tempo todo, irmãos, me desculpa, mas vai ser assim, pelo que parece, vai ser assim até o final. Mas o fato é que o que Tiago está dizendo aqui é que peça a Deus sabedoria para que você passe pela prova, pelo sofrimento. Que sabedoria é esta? Que você possa ter. Hoje as pessoas falam muito da inteligência emocional, para que você possa, com sabedoria, administrar os seus sentimentos. Mas vai muito além do que desta visão secular e terrena de controle emocional. Por quê? Aqui está falando de algo que provém de Deus a nós. Pode perceber que é uma extensão do fruto do Espírito que age em nós. Por isso que eu preciso pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria, e o Senhor vai te dar liberalmente, porque o Espírito já habita em vós.
o Espírito já vai trabalhar e atuar para que você possa reagir de maneira sábia diante das dificuldades, com mansidão, com longanimidade, com temperança, com domínio próprio. Lembra dos frutos do Espírito? Então o poder já está à sua disposição, habitando em você, crente. Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. Quando você não sabia o que fazer, queria falar, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Senhor, me dá sabedoria para eu agir de maneira adequada, para eu agir de maneira correta. Eu sou um tolo, eu sou um bobo, eu sou um idiota, para dizer a palavra, desculpe pela palavra, mas é assim que agimos às vezes. E precisamos abrir o coração a Deus, Senhor, me ajuda. E o texto nos dá a certeza, o Senhor vai te ouvir e vai te dar. E essa sabedoria, ela procede, como disse, do Espírito Santo, e você vai agir de maneira tal. Iremos reagir ao sofrimento de uma maneira ou de outra, irmãos. Por isso, precisamos pedir ao Senhor para reagir de uma maneira adequada. Portanto, peçamos ao Senhor por sabedoria. A gente vai reagir de um jeito ou de outro. O nosso sofrimento vem de um jeito ou de outro. Portanto, reajamos de uma maneira adequada, sábia. Eu vou pedir, tudo bem, eu vou pedir, mas como é que eu peço? Como é que eu posso pedir sabedoria? Tiago também explica. Você vê, a palavra de Deus é maravilhosa, ela explica tudo. Veja aí, versículo 6. Como é que eu peço? Peça, porém, com fé e nada duvidando. Você precisa acreditar no que você está pedindo. É preciso pedir com fé e em nada duvidando. Douglas Moo, também, mais uma vez, o comentarista bíblico, o intérprete bíblico, diz o seguinte. Ele explica, a fé significa mais do que a crença de que Deus irá dar aquilo que pedimos. Ela também inclui uma confiança invariável em Deus. Então o fato aqui não é só acreditar que eu vou receber, mas é acreditar no Deus a quem estou pedindo. Porque pode ser que Ele não me dê. Se Ele não me dá, eu preciso estar tranquilo também, porque eu não confio naquilo que Ele vai me dar. Eu confio no Deus que está para me dar. Entenderam a diferença? Quando ele fala aqui, peça, mas sem duvidar, não é duvidar de que você vai receber, é duvidar do Deus que você está pedindo. Peça confiando em Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. É confiar em sua palavra que diz a todos dá liberalmente. É confiar que o Senhor cumpre aquilo que promete. Até nós ficamos ofendidos quando não acreditam em nossas palavras, não é assim? Quando você fala assim, não, eu vou, viu? Aí o cara fala, rapaz, você vai mesmo? Será que você vai? Aí você vai e o cara não tá. Aí você fala, poxa, eu falei pra você que eu ia. Ah, sei lá, eu não confiei muito, eu achei que você não ia. Você fala, poxa, rapaz, eu tô com... Minha palavra tem valor nenhum nesse lugar. A gente fica revoltado. E o Senhor não é diferente. Ele fala, eu vou te dar. Peça com fé, que eu te dou. Não sei. A gente não fala isso, mas as nossas atitudes dizem, clamam, gritam isto. Eu não sei, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, me dê, mas se não me dá também, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Confie. Fica tranquilo. Confie no Senhor. Não duvide dele. Não duvide que a bênção vem. Não duvide do Senhor. Ele tem palavra. Se ele disse para mim que vai me dar sabedoria, ele vai me dar. Se ele disse que vai me ajudar a controlar os meus impulsos, ele vai me dar. Ele tem palavra. O que ele fala, cumpre. Agora, irmãos, Tiago também lida com o oposto. Tiago lida aqui com aqueles que reagem de maneira ruim, de maneira errada. Então vamos aqui, reagir ao sofrimento de maneira positiva. Qual? Primeiro, com alegria. Nós vemos lá os 3 pontos de como alcançar esta alegria, esta confiança. Né? E segundo, reagindo com sabedoria. Nós vimos aqui como alcançar essa sabedoria de que está disponível a todos nós de bom grado. O Senhor não nos lança em rosto, está dispensada a nós. Mas também aqueles que reagem de maneira inadequada. E Tiago trata isso.
para que a gente possa, de alguma maneira, adequar a nossa vida com sabedoria que já nos foi dada. Ok? Então, o Tiago nos dá o caminho a que devemos trilhar, como devemos caminhar, como devemos reagir de maneira adequada, e ele nos dá os caminhos que precisam fazer isso. E é natural e é normal no Novo Testamento, por exemplo, e até no Antigo Testamento, nos dar uma lição de como fazer, mostrando aqueles que fizeram errado e também como que se faz errado, para a gente ter uma ideia e contrastar a realidade. Vamos lá. Primeiro, reagindo com incredulidade. Tiago trata isso. Daqueles que passam pelo sofrimento e reagem não com fé, com confiança, mas com incredulidade. Veja o versículo 6 a 7. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem em ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que reage ao sofrimento, irmãos, com incredulidade, não crendo no Senhor, ele é como, diz Tiago aqui, como a onda do mar. Que é instável. Irmãos, como já dissemos, tudo que nós temos neste mundo é perecível. Se é perecível, hoje está bom, amanhã está ruim, depois está bom de novo, e depois está ruim. O incrédulo age de acordo com o problema. Se está ruim, tá ruim demais, meu Deus. Tá ruim demais, sofrimento ruim, meu Deus do céu. Tá bom, opa, hoje, nossa, que maravilha, eu estou cheio da alegria, da unção de Deus. Aquele que não crê no Senhor é inconstante, é levado pelas circunstâncias. Não dá para saber como ele agirá, porque não sabemos como foi o dia. Hoje está bom, amanhã não está tão bom assim. Você lida, irmão, como que tá? O cara tá uma maravilha, eita, tá bom demais. Aí você passa 2 dias, e aí, rapaz, tá ruim. Bom dia, né? Bom dia para você. Para mim não tá não. É incrédulo. E sabe como agem? Age como uma onda do mar. Lembra da música do Lulu Santos? Talvez você não goste, como eu também não gosto muito, mas a letra dele é muito forte. Ele diz assim, nada do que foi... Lembra como uma onda no mar? A música dele, a letra diz assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. É como uma onda no mar. Percebe? Então, assim, é como uma onda no mar. Hoje está bom, amanhã não está tão bom assim. E é desse jeito. Hoje está bom e amanhã não está. E é assim a nossa vida. E se você agir com incredulidade, a sua vida vai ser guiada de acordo com isto. Então, hoje está uma bênção, hoje está crente, hoje o homem está demais. Passou uma semana, o homem está incrédulo. Está chutando cachorro na rua. O homem está revoltado com a vida. Por quê? Está xingando todo mundo no farol, no trânsito. Porque a minha vida está ruim demais. O nosso desempenho, irmãos, não pode ser de acordo com as circunstâncias, porque senão a gente se torna uma pessoa desse jeito. O nosso desempenho como cristão não depende das circunstâncias, como já dissemos, depende do Senhor em nós, da nossa visão clara das coisas, da nossa sabedoria, da nossa compreensão de tudo. Portanto, a minha alegria vem da confiança em Deus e não das circunstâncias do que Ele pode me dar ou deixou de dar. Eu lembro da última Olimpíada lá na França, lembra do Gabriel Medina, do surfista. E eu me lembro que o Gabriel Medina estava... A competição não foi em Paris, obviamente, porque não tem mar lá. E aí foi num mar que pudesse ser transmitida e tal, e competir naturalmente nas Olimpíadas. E eu me lembro muito bem que Gabriel Medina ficou em cima da prancha sentado, ele e o adversário, esperando a onda vir. Por muito tempo. E a onda veio. Os especialistas do surf, que eu não sou surfista, obviamente, os especialistas do esporte disseram que ele não foi muito melhor porque a onda não foi tão boa. E pior, o adversário dele perdeu para ele porque a onda do cara foi pior do que a dele. Então, o surf, diferente de outros esportes, não depende simplesmente do atleta, mas da onda.
E o crente não pode ser como o surfista, que depende da onda para ser um bom atleta ou não. Eu sou crente, mas depende do dia. Eu estou numa prova e, sei lá, a igreja não sei não, viu? Amar os outros, hein? O cara falou isso comigo, eu vou falar o dobro. Por quê? Eu estou no dia ruim, cara. Estou no dia péssimo. Pisou no meu pé, a giripoca vai piar hoje aqui, como diz o Jonathan. O negócio vai ficar difícil. A gente age e reage de acordo com as ondas. Não somos surfistas. Ou se você é, não sei. A sua performance depende das circunstâncias. Tem dia que parece tudo em ordem, mas tem dia que não parece tão bom. Mas também tem dia de ondas ruins. Aí temos alguém amargo, que reclama de tudo, alguém que murmura de tudo, que tá bravo com todo mundo, que trata todo mundo mal, porque o dia é ruim, o dia do cara tá ruim. O dia tá péssimo. E aí já vem o ponto seguinte, a gente reage com murmuração. E Tiago trata disso. Tiago trata disso. 13 a 15, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E engraçado que o Tiago está tratando aqui de pecado e falando de prova ao mesmo tempo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Lembra que falamos no começo? A ideia de prova da Bíblia é a ideia de ouro colocado no fogo para que as impurezas venham à tona. E o homem que trabalha com ouro possa retirar as impurezas. Irmãos, no nosso sofrimento, os nossos pecados vêm à tona. No nosso sofrimento, as nossas incertezas, as nossas desconfianças, aquele crentão, homem é crente, homem é diferenciado. Quando vem a prova, mostra que era capa. Começa a reclamar de tudo. Começa a murmurar de tudo. Porque começa a fluir dele, começa a vir para fora quem de fato ele era. E começa a reclamar e murmurar. E Tiago trata disso. Por quê? Pessoas começavam a dizer assim, olha só, era a realidade da época. Começavam a dizer assim, foi Deus. Eu estou assim, mas Deus também me deu aquela prova. Sabe, é um tipo de desculpa para pecar. Você vai aconselhar irmão, não age desse jeito, vamos agir com amor, trata sua esposa e seu esposo direito, seus filhos com amor, trata os irmãos com cumplicidade, com amor, né? Irmão, não fale comigo não, você não sabe o que eu estou passando. Não venha com conselhos não, porque você não sabe a minha luta. Você não me conhece. Ou seja, eu estou culpando a Deus, eu estou cometendo estes pecados porque Deus me deu a prova. Se Deus me deu a prova, eu posso pecar, não estou nem aí. Eu vou xingar e blasfemar mesmo. Por quê? O Senhor me deu essa prova. Culpamos o Senhor, isso é murmuração. E Tiago trata disso, olha o seguinte, não é do Senhor que vão pecar, o pecado é culpa sua. E ele explica no versículos posteriores, 16, 17 e 18, ele explica o que é que vem do Senhor a nós. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele já falando do caso anterior. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O Senhor que você serve é este daqui. O que ele dá não é o pecado, é graça, é dádiva, é dom. E ele não é como nós, que age de acordo, às vezes age de acordo com as circunstâncias. O Senhor não tem sombra de variação. O que é sombra de variação? Tiago está usando aqui uma analogia do sol. Se há uma luz, sempre vai haver, de alguma maneira, sombra. Quando você assiste, por exemplo, futebol, em estádio ruim, em que a luz é ruim, e tem sombras ao redor da pessoa. Aí você vê um jogo no estádio europeu em que parece que tem luz até debaixo dos pés do cara. Porque é perfeita a luz. Do Senhor assim não tem sombra. É perfeita. Não tem variação de acordo com a luz. Se está para cá, a sombra está lá. Se está aqui, a sombra está lá. É perfeita.
O Senhor não age desse jeito. O Senhor não nos dá o pecado. O pecado sai de você. Não tente culpar a Deus. E a gente sai culpando todo mundo. É o diabo. O diabo é. É, diabo. É Deus. Deus fez comigo, então, tô nem aí. Eu vou xingar mesmo, vou bater todo mundo mesmo, porque tô assim, pá. Ninguém sabe da minha prova. Se você soubesse a noite que eu tive, você não ia falar nada. Ou seja, aprói quieto de mim, porque eu sofri. Estou sendo desobediente e rebelde, mas também estou passando por aquilo, né, meu amigo? Tiago explica que se a sujeira está vindo à tona pelo fogo, ela está saindo de você e de mim. Ele explica a dinâmica e do pecado, dizendo que somos tentados pela nossa própria cobiça. E a cobiça, uma vez sendo concebida, dá luz ao pecado. Veja aqui no versículo 15. Versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O sofrimento, o que acontece? O sofrimento derruba o nosso ídolo, nosso Deus, a nossa confiança. E com isso também vai embora a nossa paz. O nosso amor próprio, o nosso amor pelos outros vai embora junto. É derrubado tudo com o nosso sofrimento. E o que vem à tona é a cobiça. É o desejo de ter, de possuir, mas eu não posso ter mais possuir. A prova veio, o sofrimento chegou. Aquilo que eu tinha não tenho mais, aquilo que eu quero não posso ter. Então ela atrai a gente, ela nos seduz. Você vai caindo porque você é pecador mesmo, meu. Eu caio porque sou pecador mesmo. Tiago contrasta essa ação pecaminosa, por exemplo, com a verdade de que de Deus procede toda virtude, como já lemos. Uma outra reação negativa que Tiago coloca aqui é uma reação com ira. Versículos 19 e 20. Já vamos acabar, irmãos, espera aí. Sabeis essas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago agora lida com as pessoas que ficam com ódio de tudo e de todos por conta do sofrimento que está passando. Acha que deve gritar com a esposa, com o esposo, com os filhos, porque está naqueles dias. Está sem dinheiro, descontem todos em sua volta. A palavra de Deus é dirigida a ele, a ela, mas não alcança seu coração, pois está tomado pela ira. Está irado. E eu falei essa semana mostrando essa mensagem, e eu falei para Ana Flávia, rapaz, esse é o meu pecado. Parece que quando está ruim, eu fico bravo. Fico revoltado. Bravo com tudo. É vontade de chutar o gato lá em casa, mas não pode. A Ana Flávia me chuta. O irado faz o oposto do que aconselha Tiago, versículo 19. Não escuta nada e nem ninguém. Irmãos, você já viu a pessoa irada ouvir alguém? Você viu a pessoa irada parar? Não, eu vou te ouvir. Entendi, realmente. Não, ele não escuta nada. É diferente daquela pessoa que está irada. É diferente da pessoa que está tranquila e sabe lidar com as consequências do sofrimento. Ele é irado. E o irado não escuta ninguém, irmãos. O irado fala. E fala muito. E fala o que não deve. Na hora errada. Para a pessoa errada. E palavra, diz a Bíblia, que é como flecha. Uma vez saindo, ela não volta. Ela vai e causa o dano. E às vezes o dano é irreversível. Aí você, na ira, por causa do seu sofrimento, trata mal a sua mulher, trata mal o seu filho, trata mal o seu marido, trata mal os seus amigos, trata mal os seus irmãos. Porque você está irado, porque está ruim, porque está doendo, porque está difícil. E você briga com todo mundo e xinga todo mundo. Aí depois você fala, poxa, meu irmão, a ira foi embora e você fica calmo, agora você consegue ouvir e ver a estrago que você fez. Aí você vai pedir perdão. A pessoa até perdoa, mas o estrago está lá. A ferida está aberta. O problema já está feito. Aí você tenta voltar atrás, às vezes não dá. Portanto, irmãos, sejam sábios, foi lhe dado o Espírito Santo. Calma, fica tranquilo, pense, analisa, com cuidado. Tiago dá este conselho. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
O sábio, que é cheio do Espírito Santo, ele está irado, está difícil, está com a raiva no peito. A situação está difícil, mas ele precisa se calar, porque se ele falar, vai falar o que não deve. Respira fundo, se retira do lugar, dá uma volta, sai de bicicleta, sai a pé, volta e vai falar o que deve ser falado. Esse foi um trato que fizemos, por exemplo, quando nós nos casamos, eu e a Ana Flávia. Eu era estourado, falava. E aí, quando acontecia alguma coisa errada, eu falava na Flávia. Aí teve uma vez que nós demos um livro sobre casamento e o autor aconselhou perguntar para o esposo, para a esposa, o que eu não gostava no outro. Aí eu perguntei para ela, ela falou, eu não gosto que você fica gritando às vezes, fica bravo. Aí eu falei, ok, mensagem recebida, vamos lutar. E aí eu falei o seguinte, ó, quando eu estiver bravo, não tenta conversar, não dialoga com irado. Irado não fala, já falamos aqui, o texto deixa claro, irado não consegue dizer nada. Tudo que fala é com ira e com braveza e quer roubar e matar todo mundo. E o nosso trato foi esse. Se eu estiver irado, você vai perceber, porque a pessoa percebe o irado. Não fale nada. E aí era assim, chegava em casa irado, bravo. A Ana Flávia percebia, fugia, porque foi o trato. Ela saía, ia para a cozinha, ela ia para a sala. Ia para a sala, ela ia para a cozinha. Irmãos, não passava 5 minutos, 2 minutos. Aquela ira ia embora. Aí eu falava, amor, não faz desse jeito. É verdade, desculpa, porque sei o que, ele explicava, eu entendia. Você acha que o irado ia entender alguma coisa? E o irado não quer nem ouvir. Não, mas sei o quê? Não, mas... Ai, desculpa, babá. E aí fala o que não deve. Fere, humilha, afasta as pessoas de nós. Tiago diz, calma. Lide com este sofrimento com amor. Lide com esse sofrimento com sabedoria. Fale na hora certa. Tá irado? Fica caladinho. Vamos correr aqui. Como lemos lá, irmãos, capítulo 3, versículo 17, a sabedoria do alto é pacífica. Ela procura a paz. Ela dá um jeito de resolver o problema. E por fim, irmãos, a solução para as boas reações. Tiago traz uma solução final para ter uma boa sabedoria, para ter alegria no sofrimento. Né? Para ter alegria, não vemos os 3 pontos, para ter essa alegria, é ter ciência de todas as coisas. Consequentemente, para ter sabedoria, não é só pedindo a Deus que Ele dá, mas tem um ponto inicial que fortalece-nos para que possamos pedir a Deus a sabedoria com fé. Para que possamos ver as coisas com tranquilidade e conseguir ter alegria no meio do sofrimento. Para isso é preciso ter uma ação antes de tudo. Antes de tudo, precisa ter uma ação. E Tiago mostra qual é. Versículos 21 até o final, 27. Vamos ler aqui para a gente acabar. Os irmãos já estão uniados comigo ali. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de toda a maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O Tiago diz aqui que é despojando de toda a impureza e acúmulo de toda a maldade. Lembra do sofrimento que vem à tona toda a impureza? Vindo à tona ela, retira, reconheça ela, retire de sobre si. E acolhei com mansidão a palavra. Irmãos, a palavra que gera fé em nosso coração para buscarmos ao Senhor e pedirmos quando precisamos de sabedoria. Para pedir com fé e nada duvidando. Por que eu tenho essa certeza? Porque a palavra está no meu coração. Porque eu busco essa palavra dia e noite, o tempo todo. Por onde ando? Com quem converso? A palavra está presente. A palavra de Deus nos dá clareza da vontade de Deus em nossa vida. E nos transformará
de verdade. Ao recebermos essa verdade, ela nos salvará, trará uma transformação interna em nossa vida. Antes de termos esta fé, ou para termos esta fé de buscarmos a Deus e pedirmos a Deus sabedoria, de reagirmos com sabedoria para ter clareza das coisas, eu preciso fazer o quê? Primeiro, recorrer à palavra. Coloque a palavra em seu coração, como disse Davi. Coloquei, Senhor, a sua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti, no Salmo 119. A fé que nos foi dada será fortalecida a cada dia pela palavra. Com isso, as nossas orações serão mais eficazes. E eficazes, irmãos, não para recebermos a bênção que nós estamos pedindo, mas para confiarmos inteiramente no Senhor. Sermos íntegros na nossa fé. Sermos íntegros na nossa confiança no Senhor. Confiarmos sem nenhum tipo de dúvida. E Ele nos dá sabedoria para lidar com o problema. E com essa sabedoria, clareza para ver tudo, para entender. E com isso, ter alegria. Em alegria, em meio ao caos que almejamos, será real, pois conheceremos mais o Senhor que nos salvou. E sabe qual é o meio de sabedoria prometido no versículo 5? Chega até nós? Por meio da palavra. Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É da boca do Senhor que vem a sabedoria. É da sua palavra que vem a sabedoria. Aquela sabedoria prometida no versículo 5, ela vem por meio da palavra. O Senhor nos dá a sabedoria. É só pedir. E qual é o meio que chega a sabedoria até nós? Por meio da palavra. Agimos de maneira adequada. Conseguimos ver com clareza a situação e reagimos a tudo com alegria por meio dessa sabedoria, quando recebemos essa alegria, essa sabedoria, por meio da sua palavra. Não tem como ser sábio sem a palavra de Deus. Não tem como reagir ao sofrimento de maneira adequada sem a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus para reagir de maneira adequada no momento certo. Tem um livro do John Piper, Lições do Leito de Hospital. Ele está esgotado. Até indiquei, falei com a irmã Noélia, que ia dar para a irmã Noélia, mas está esgotado. Mas quando voltar, compre-se. No Kindle tem. É que o John Piper dá dica quando ele passou por momentos difíceis de câncer, e ele estava fazendo quimioterapia, era um momento difícil, de dor, de incertezas. Era tão difícil que ele não conseguia ter clareza da confiança em Deus, ele não conseguia ter clareza do que ele acreditava. Todo o conhecimento teológico que ele tinha e tem das Escrituras foi para logo abaixo, porque a dor era tão intensa que ele não conseguia ter clareza da mente. E a dica que ele teve foi: memorize versículos bíblicos para na hora do desespero, na hora da incerteza, na hora de que você está tão difícil, está tão ruim, está tão dolorido, está tão triste, você possa citar versículos de confiança em Deus. Porque essa palavra vai vir como uma espada em seu coração e vai lhe trazer sabedoria, e vai lhe trazer alegria, e vai lhe trazer tranquilidade para que você possa viver e vivenciar uma alegria em meio ao caos. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me,
de mim, faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti.